Espero que essa palestra, cujo título é a parábola do festim de bodas, ela possa ter uma representatividade muito grande em nossas almas, uma vez que se refere a uma das parábolas mais belas e complexas registrada no Novo Testamento. Antes de mais nada, não poderíamos analisar esta parábola sem considerar a lei de amor, a lei de Deus, sem considerar que existe na vida o Pai Celestial que a todos nos ajuda, nos ampara, nos orienta. E nós observamos essa manifestação da lei de amor nos mínimos e pequenos detalhes. Conversávamos ainda há pouco com a Clarissa em torno da beleza de Deus, da sua obra, da sua perfeição, em que ela, enquanto estudiosa da biologia, nos esclareceu acerca da célula, da beleza que há numa célula, da quantidade de proteínas que jaz em algo tão pequeno. E ali se vê um todo complexo quando você observa através das lentes do microscópio, e que isso nos faz observar e ficar mais encantado com a beleza de Deus. Nisso é que nós não poderíamos falar desta parábola sem considerar que existe uma lei de amor. O amor que é a lei de atração para os seres vivos e orgânicos, tanto quanto a atração é para a lei de amor para a matéria orgânica. Existe uma música muito interessante que me parece que no movimento gospel que fala de ninguém explica Deus, num conjunto que é preto no branco. Nossa, quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu fiquei muito impactado como poeta, como letrista. Ele teve tanta sensibilidade. Possivelmente esse indivíduo estava observando a natureza, a grandiosidade da obra, da criação, a diversidade da vida nas suas diferentes e ricas expressões. A música começa assim, vou ler a letra, não vou cantar, porque eu não tenho esse talento, mas vou ler a letra para que vocês tenham dimensão do quanto Deus é grandioso. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou ao seu falar. Teologia para explicar, o Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro a resposta certa. Então, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus. Se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus. Talvez essa composição, essa letra, representa assim, o quão Deus é grandioso, o quão Deus ele nos protege, nos ampara e nos oferece essa grandiosa obra da criação, para que nós, em olhando, podemos ficar extasiados, espantados e desenvolver o nosso olhar, iluminar as nossas mentes, aumentar e expandir os nossos conhecimentos acerca de Deus e de suas obras. Nós somos, segundo alguns poetas,
e filósofos, verdadeiras obras-primas de Deus. Isso é identificado especialmente por parte dos artistas. Os artistas é tantos artistas, envolvendo os poetas, os escultores, os pintores, os músicos, eles têm assim uma habilidade, né? Uma competência, um talento indescritível para tentar expressar a obra de Deus, a beleza de Deus. Como vocês podem ver em um primeiro momento lá direito, aos conhecedores de arte e de cultura, a gente vê uma das obras mais esplêndidas, que é de Miguel Ângelo, que tem o nome de Pietà, né? Quem já teve oportunidade de ver essa obra, com certeza ficou extasiado de tamanha perfeição, de tamanha expressão. Possivelmente esse artista, quando pegou aquela pedra de mármore bruta, ele já sentia uma expressão, uma demanda muito forte para tentar consolidar, para tentar expressar, para tentar trazer a beleza no interior daquela pedra. Eis aí a expressão de Maria, né, segurando seu filho amado, Jesus, e a expressão tanto dela de ternura e amor, e ali Jesus aos seus braços, no ato de sofrimento, mas de acolhimento. Então, cada parte, cada peça, cada estrutura dessa escultura revela a grandiosidade da obra de criação. Esse criador, possivelmente, esse indivíduo, ele estava em sintonia com Deus, dando possivelmente seu melhor na sua arte. Obviamente que essa obra, não sei se vocês sabem, essa obra ela foi danificada por um indivíduo enlouquecido e danificou parte dessa obra. E foi preciso ser convocados os principais, os mais importantes, notórios escultores do mundo para tentar restaurar essa obra. Você imagine o trabalho que eles tiveram para restituir, para recompor, né, esta obra. Uma obra de rara beleza que todos nós, que amantes da arte, ficamos assim extasiados ao saber desse ataque. Mas eles, obviamente, tiveram uma postura muito interessante, que eles falaram assim, eu vou entrar no espírito do Miguel Ângelo, para tentar sentir o que ele fez, qual foi o processo da criação, para começar em dar momentos, eles tiveram uma identificação com a obra. Então, estabeleceram uma postura de admiração, né? Admiração da obra, da grandiosidade. E, obviamente, que isso é uma obra altamente interessante, que é uma obra-prima dos homens. Vocês imaginem a obra-prima de Deus, que somos nós, né? O quão Deus, ele nos criou com a verdadeira obra-prima. Se você for observar, se observarmos assim, a beleza que temos, a beleza que somos, a engenharia, o processo da engenharia biológica, né? Da arquitetura divina que foi criar o espírito, o trabalho que foi feito para permitir que nós estabelecêssemos condições de adaptação para viver na Terra. E esse restauro, da mesma forma que foi feito na Pietà, é o restauro que Deus faz em nossas almas. É o restauro que Deus permite que as nossas almas, que muitas das vezes desequilibradas, que muitas das vezes desviadas, que muitas situações rebeldes, enlouquecidas, se portam de maneira altamente inadequada. Mas Deus, na sua sabedoria perfeita, no seu amor que tem por nós, restaura nossas almas. Somos obras-primas que, em dado momento, em ser danificada pela glória do tempo, pelas nossas escolhas, nós somos restaurados por Deus. Ao lado esquerdo, vocês observam aí um desenho que foi feito na Gavert, né?
na Espanha, mais precisamente na taverna da Altamira, e que representa assim uma expressão de arte mais antiga que vocês possam imaginar do ser humano, né? Data nada mais, nada menos de 35 mil anos. Você imagina que há 35 mil anos, né, o indivíduo ali, num corpo ainda muito difícil, primitivo, já expressando a beleza, o amor, ou querendo se comunicar através da arte, a arte enquanto uma expressão do dela, enquanto uma sagacidade do espírito para tentar sentir e ver a obra da criação. Eles ali traduzem o mamute e olham as mãos, né, tentando expressar, tentando pegar, tentando sentir. Isso é uma obra de rara beleza, né? Uma descoberta que foi feita no século XIX, fantástico, um achado, e que isso realmente data da nossa evolução, né? Muito bem. Isso tudo nós estamos falando porque queremos falar da parábola, essa parábola tão interessante, essa parábola que traduz, que traz para a gente um conhecimento, uma necessidade da nossa transformação, do nosso entendimento em torno e acerca da vida. Obviamente que Jesus, sabemos, ele se utilizava desse excelente instrumento didático, enquanto instrutor que foi, enquanto mestre que foi, para nos ensinar. Jesus se aproveitava, obviamente, do que hoje a pedagogia moderna se utiliza, do recurso didático através de história, né? E cada história ele considera ali os elementos do ambiente, da cultura, para fazer que a parábola, a história, seja entendida e percebida. Então, esse instrumento didático altamente eficaz é que Jesus utilizava. E aí, no Consolador, Emmanuel vem nos falar que as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvore da misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então, como as parábolas representam para todos nós semente divina, né, que pouco a pouco a gente vai entendendo, percebendo e ampliando o nosso conhecimento. E Jesus, então, se utilizava dessa circunstância. Muito embora nessa parábola em específica, né, em específico, parábola das festas das núpcias, ela tem todo um contexto que é muito importante a gente situar no tempo e no espaço, para que a gente entenda a mensagem que está de maneira simbólica, mas que se traduz em muitos ensinamentos. Essa passagem está registrada em 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Nós escolhemos a versão de Mateus, que foi falada num contexto muito específico. Jesus, como vocês sabem, estava sendo perseguido pelo grupo religioso e político da época, tanto os fariseus quanto os saduceus. Para todas as oportunidades em que eles podiam espeziar Jesus, eles ali estavam. Eles estavam, obviamente, muito incomodados com a postura, com o trabalho, com o trabalho de transformação, com a mensagem edificante, transformadora, que de uma forma ou de outra estava indo ao encontro, né, em desacordo com aquela estrutura farisaica de controle, de vaidade, de tirania que ele estabeleceu. Então, Jesus estava se revolucionando o pensamento da época, fazendo curas, falando do reino, falando do tal reino dos céus, tal reino de Deus, e que isso, obviamente, não foi muito aceito por eles. Então, antes de falar essa parábola, os fariseus colocavam para Jesus uma situação: com qual autoridade você pode operar, fazer esse tipo de coisa? Indicar, falar de reino, né?
Com qual autoridade? Questionando Jesus. E eis que Jesus, na sua sabedoria, simplicidade, humildade, ele se posiciona de uma maneira muito interessante, falando de 3 parábolas, que é a parábola do labrador, que é a parábola dos 2 irmãos que conhecemos, com o filho pródigo, e a parábola das festas das núpcias. Né? E Jesus se utiliza dos elementos, como eu falei, da época, do contexto, né? do cotidiano do povo, para que aquilo fosse absorvido de maneira mais interessante. Até hoje a gente tem dificuldade de entender, de fazer leitura mais crítica, mais profunda de algumas passagens, especialmente algumas parábolas. Obviamente que essa parábola está eivada de significantes, de símbolos interessantes para nós. E o Espiritismo, a doutrina espírita, ela vem nos dar assim, uma maneira muito interessante de analisar as parábolas e ter um entendimento mais profundo. Bem, então a parábola das festas núpcias, já conhecida por muitos de nós, diz o seguinte: Jesus estava ali para anunciar o reino dos céus, o reino de Deus. Ele vem trazer essa tese, defender essa tese de que existe um reino de Deus para nós e que nós poderíamos absorver, que nós poderíamos se ligar a esse reino dos céus. Então fala assim, o reino dos céus é semelhante a um rei. Olha a comparação que ele faz. O reino dos céus é semelhante ao rei, que desejando fazer bodas a seu filho, mandou seus servos chamar os convidados para bodas. Mas eles recusaram ir. Olha o que eu gostaria que vocês prestassem atenção no contexto, que é muito interessante, o primeiro chamado. O rei que convida, né, para a festa que vai dar para o seu filho, convida as pessoas. E manda os servos lá convidar as pessoas. É um convite. Enviou, bem, e eles se recusaram, né, a ir à festa. Então, os convidados, no primeiro momento, se recusaram. Enviou de novo outros servos, com este recado aos convidados. E, olha só a estratégia. Eis aqui que tenho preparado o meu banquete. Olha um outro elemento interessante para a nossa discussão. O meu banquete. Os meus bois, touros, meus animais, né, estão já mortos. Né? E tudo está pronto. Tudo está pronto. Olha outro elemento interessante para o banquete, tudo está pronto. Vinde, né? Venha para participar dessa festa. Né? Mas eles desprezaram o convite e se foram. Um para a casa de campo e outro para o seu negócio. Esses elementos assim são fantásticos para a gente, como é que Jesus utiliza essas imagens fortes e interessantes, que tem um teor, um apelo simbólico muito forte. Dando continuidade. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara e depois de haver ultrajado, os mataram. Forte essa imagem, né? Esse segundo grupo aí, eles tiveram uma atitude altamente nefasta, violenta, tirânica. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou. E tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo na cidade. Olha só como foi forte essa imagem, que para a gente, no primeiro momento, não abstraindo, a gente fica muito apegado à letra. Então diz aos seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois as saídas das ruas, e quando achardes, convidai-os para as bodas. E tendo os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver o que estava à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial.
E disse-lhe: amigo, como entraste aqui? Não tendo veste nupcial. Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-os aos pés e mãos e lançai-os às trevas exteriores, e aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos chamados e poucos escolhidos. Está registrado em Mateus, essa bela mensagem, que acho que dá para a gente, em dar momento, e aí se vocês quiserem se posicionar, lançando questão para elucidar, por favor, fique à vontade. Bem, como nós percebemos, em um primeiro momento dessa passagem, dessa mensagem, é o casamento, é a anunciação de um casamento, um convite que ele coloca, né? Em que ele está colocando, começa a expressão, a parábola, falando assim: o reino dos céus é semelhante ao rei, né? Esse símbolo rei aí, como todos nós conhecemos, identificamos em primeiro momento, uma perspectiva histórica, uma perspectiva religiosa. O rei é Deus, né? É o Pai Todo-Poderoso, é aquele que em dado momento está sempre estendendo o convite aos seus filhos para a transformação, para a melhoria, para a nossa evolução. E a participar de uma festa, né? Ele convida as pessoas para participar de uma festa. A análise que fala que Jesus estava se referindo aí, numa perspectiva histórica, ao povo judeu, que foi o povo que teve o privilégio, digamos assim, de ter acesso ao monoteísmo, e que a figura, a imagem, a ideia do Deus único, que isso foi assim um momento histórico muito interessante, com a finalidade de espalhar a mensagem do Deus único para o mundo. Eis que o povo se colocando ou fazendo uma análise desse acesso a esse conhecimento, dessa informação privilegiada que Moisés teve um papel e Abraão tiveram um papel formidável, fantástico. Isso ficou muito voltado ao sectarismo, com muita tirania, a letra, ao controle. E isso foi muito interessante, que a gente pode fazer um primeiro momento, essa análise que o povo ele teve acesso a esses convites. Então, o rei aí está convidando as pessoas ilustres, privilegiadas, para participar dessa festa, né? Muito bem. Eles não foram, rejeitaram o convite. Rejeitaram o convite, fazendo alegações, que vocês viram, mais absurdas possível. Eu quero ficar na minha casa de campo, e outros falaram que, em dado momento, vou cuidar dos meus negócios. Dando a entender que, muitas das vezes, a nossa visão é justamente essa. Nós recebemos o convite e, muitas das vezes, essa postura da indiferença, né? A gente sempre arranja a justificativa das mais diversas quando a gente não chama para si a responsabilidade. Essa imagem é perfeita nesse sentido. Às vezes, nós temos essa postura de não aceitar os convites, de ter uma certa indiferença ou ter uma atitude de prepotência, né? Alegando que muito mais é interessante os prazeres da vida ou as coisas superficiais. Como também, quando a gente fala do negócio, é justamente isso, os nossos interesses humanos, né? Os bens materiais. A gente está muito focado, muito preocupado em ter uma casa, um carro, a gente está muito preocupado nas coisas mais imediatas, não que isso não seja importante, mas muitas das vezes a gente estabelece muito nosso foco na vida material, em detrimento da vida espiritual, a vida moral, e o nosso investimento fica um pouco aquém. Né? Interessante que esse paralelo, que é o rei que está convidando, né? E o povo judeu ele teve essa postura da indiferença, né? De não divulgar, de não espalhar essa mensagem tão edificante que é do Deus único. Muito bem. Aí nós vemos também
Uma outra perspectiva, uma outra visão, uma visão, digamos assim, mais do arquétipo, do mais interior, interpessoal, intrapessoal, que é a característica do ser essencial, né? Do ser essencial que somos, né? Na nossa consciência profunda, porque as leis de Deus, como está colocado no Livro dos Espíritos, né? Na questão 621, de o que deve entender por lei natural. A lei natural responde de maneira categórica os espíritos. É a lei de Deus. É a lei de Deus. É a única, né, para a felicidade do homem. O homem só é feliz quando essa lei se afasta. Então, nessa perspectiva, nós temos essa lei introjetada dentro de nós. É como se fosse assim, olha, nós temos ali o eu supremo. Nós temos ali o self, a consciência que dita o que nós podemos fazer. E então, onde estão escritas essas leis? Na consciência. Então, nós temos assim um vetor, uma bússola para guiar os nossos passos, né? Então, a gente pode também, numa perspectiva alternativa, isso aí muito acentuada, a contribuição do doutor Alírio Cerqueira, quando ele fala que esse rei aí pode também ser nossa consciência, o ser essencial, né? Nossa consciência profunda, onde está ali grifada as leis de Deus, a lei de amor, a lei natural. Temos aí o filho, que aí na perspectiva, na narrativa da parábola, o filho aí é alguém especial que o rei está convidando, né, está oferecendo um banquete. É justamente esse banquete que a gente oferece para quem a gente gosta, que a gente ama. Então, imagina o rei, esse rei Deus, na narrativa mais clássica, o rei sendo Deus oferecendo uma festa para os seus filhos, oferecendo coisas boas para nós. Numa perspectiva alternativa, né, que eu acho que é uma análise interessante, esse filho pode ser o nosso ego, nosso eu menor, né? E que todos nós ainda somos guiados por esse ego, por essa circunstância, essa instância psíquica que muitas das vezes limita os nossos voos. E temos aí os servos aí que são aqueles que em dado momento estão ali anunciando, aqueles que estão divulgando, aqueles que vieram e que vêm ao longo das eras, dos tempos, anunciando a boa nova. E nós, enquanto humanidade, ainda colocando as nossas imperfeições, guiando os nossos atos, o que a gente faz? A gente rejeita a palavra, a gente queima cientista, quantos missionários foram queimados, quantos profetas foram mortos de maneira injusta, de maneira covarde. Como é que nós, ao longo da nossa trajetória espiritual, material, a gente vem rejeitando esses divulgadores, esses missionários, as pessoas que estão assim a serviço de Deus para promover em cada área uma mudança, uma transformação, né? E aí a Boda está aí justamente, que é o desdobramento, é o ser essencial buscando a planificação da consciência com o exercício das virtudes. Ou seja, é o trabalho que a gente tem que ter justamente para desenvolver o exercício da prática da virtude, o desenvolvimento das virtudes, a aquisição, né, de competências, a aquisição de valores essenciais para o espírito, né? E nós temos aí os convidados, que em dado momento somos todos nós, que ao longo do tempo não temos assim valorizado os convites, temos assim desprezado esses convites, temos sido assim até um pouco diferentes, temos sido assim um tanto quanto rebeldes, temos sido assim até mesmo agindo de maneira bruta, como a passagem ela fala ali, né, de que até os próprios servos foram vilipendiados, foram agredidos, né? Dizendo aí a passagem, essa mensagem, uma mensagem que
todos nós somos convidados, todos nós temos constante e permanentemente convite que vem da vida. São os convites, como o Jonas de Anjos fala, os convites da vida. Os convites que nós recebemos diariamente. Convites para a transformação, convites para a mudança de hábitos, convites para a gente desenvolver a fé, a perseverança, convites para que a gente adentre nesse mundo e se aproprie de que Deus é Pai soberanamente bom e justo. Esse Pai que, em dado momento, na sua estratégia evolutiva, criou as condições, as ferramentas para nós e constantemente está nos oferecendo as oportunidades. E uma das expressões mais interessantes desse amor que Deus tem por nós é a reencarnação. É a forma dele manifestar a sua justiça, sabendo que muitas das vezes, isso é claro para todos nós, aquilo que a gente não consegue adquirir numa encarnação, no seu desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral, Deus, Pai Todo-Poderoso, que isso fica muito claro na mensagem, especialmente na passagem dos dois irmãos, do filho pródigo, que é aquele que recebe o seu filho que estava perdido, desorientado, aquele indivíduo que estava assim, assumindo uma outra rota da sua vida, ele, em dado momento, o que faz? Deus dá uma oportunidade, abarca, chama para si novamente, dá as condições, os recursos, cria a circunstância para que esse indivíduo evolua, para que esse indivíduo retome a vida, para que esse indivíduo ele faça novamente um processo de melhoria e transformação para se reconectar nesse reino dos céus que Jesus aí anuncia, que esse rei quer que você adquira, adentre nesse mundo, esse reino, que é um reino de iluminação, de paz, numa perspectiva talvez mais intro, né? A gente vai analisar que você se autoconhecer, se autoburilar, conhecer as suas potencialidades da alma, saber que você pode fazer muito mais do que que a gente tem feito, e saber que os convites são incessantes e permanentes em nossas vidas, né? Esse convite, né, é justamente a prática consciencial para a gente desenvolver virtudes. E o objetivo, como o Dr. Alírio fala, o objetivo da encarnação é fazer a transformação dos sentimentos egóicos, negativos, em virtudes. Então, não existe uma outra finalidade da vida senão essa. Nós estamos encarnados justamente com o objetivo de melhorar e transformar. Só que a gente ainda não coloca isso numa dimensão operacional e pragmática. Às vezes a gente está tão distanciado do objetivo da vida porque ficamos assim a navegar, ficamos assim a deixar que a vida leve, a deixar com que sempre adiando o compromisso, sempre fazendo indo à casa do campo, ou cuidando dos seus negócios, quando na verdade a vida é muito mais do que isso. A nossa encarnação ela tem que dar atrelada a fazer coisas para a nossa melhoria, para a nossa transformação, para a nossa iluminação. E constante, permanentemente, nós estamos recebendo esse convite. Só que muitas das vezes a nossa diferença, esse nosso mundo que a gente valoriza, que é egóico, limita a nossa expansão. Há ainda no texto, que eu acho muito interessante, essa figura do ranger de dente, a tai. Né? Isso, às vezes, até assusta numa primeira análise para quem não tem um entendimento mais amplo e não analisa um aspecto, assim, digamos assim, mais simbólico, esse texto, que, na verdade, muitas das vezes, quando nós estamos rejeitando, quando nós estamos criando situações, né, de indiferença, aí vem a ira do rei. O que é a ira do rei? O que é isso? São as situações que a gente cria para nós mesmos. Se a gente for analisar, Deus, como nós falamos, Deus é Pai Todo-Poderoso, bom, virtuoso, e quer o nosso bem. E a lei de causa e efeito é um instrumento para nos proteger dessas situações nefastas que nós mesmos criamos. Então, nós criamos essa situação da indiferença dentro desse aspecto simbólico que a gente pode encarar, né? E que a lei
de causa e efeito, é a lei que vai nos proteger, nos dá a oportunidade de que, se você não está com a veste, né? Você não está com a túnica, né? Você vai ser rejeitado, você vai ser chamado. E muitos de nós, a grande maioria de nós, ainda rejeita o convite do amor. Esse indivíduo que, em dado momento, foi o chamado penetra, estava ali sem uma condição psíquica, sem uma condição moral de estar ali. A lei, ela é justa, ela é equilibrada, mas, muito embora, nós temos que desenvolver e fazer por merecer estar nesse lugar. Muito embora a vida é um palco para todos nós desenvolver virtudes e os nossos talentos, mas a gente está circunscrito dentro de uma lei moral, dentro de uma lei que é a lei do progresso, e que todos nós, quando rejeitamos, nós, em dado momento, estamos criando situações, embrólios, embaraços para a nossa evolução. Muito interessante, comentávamos com a Clarissa, isso dentro de uma perspectiva, digamos assim, prática, que o Espiritismo nos traz vários elementos, vários exemplos. O caso do irmão Jacó, que nós lemos, né? Voltei, que ele chega no plano espiritual achando que ele está podendo. Olha, eu fui palestrante, eu ajudei, eu tive obra de caridade, eu tive vinculado a vários trabalhos, eu fui presidente do grupo. Olha, isso é uma identidade. Mas isso não quer dizer que isso te representa. A identidade que nós tivemos na Terra, no mundo espiritual, pode ter certeza, né? Isso é avaliado de maneira assim, muito justa, que às vezes a gente adentra no plano espiritual achando que continuamos o bambambam. Às vezes até no mundo material a gente fala assim, você sabe com quem você está falando? É como se fosse assim, se eu sou empresário, se eu sou uma pessoa poderosa, se eu sou um grande cientista, ou independente de ter um status financeiro, o indivíduo às vezes acha que a sua palavra, o seu poder, o seu território, ele é dono daquilo, ele pode. No plano espiritual, nós lemos aquela rainha de Havre, que fala justamente disso. Ela vê lá, o que os meus servos criados estão fazendo ali? Ela tem aquela decepção, aquele choque quando chega no plano espiritual, achando que ela vai continuar reinando, quando a verdade, reino nenhum na Terra é passaporte para o plano espiritual, estar no plano espiritual. Lembramos também de um conto de Humberto de Campos, muito interessante, quando ele se refere a um velhinho, a um senhor, né, que chega no plano espiritual, um palestrante que desencarna, que chega no plano espiritual, e achando que ele vai ser recebido com flores, com condecoração, né? E ele achou estranho ali que isso não foi registrado, né? Ele foi para o umbral, ele falou assim, eu pensei que fosse chegar aqui nas esferas superiores, recebido por guia, e que, na verdade, essa coisa não se confirmou, ele estava no umbral. E viu aquele indivíduo, identifica ali um senhorzinho simples, todo iluminado, e falou assim, o que você está fazendo aí? Né? Aí ele falou, vim te socorrer aqui no plano, no umbral. Mas me socorrer por quê? Ele lá fica, me socorrer por quê? É como se fosse assim. Aquele indivíduo, ele fala assim, porque... E aí que vem a nossa surpresa, né? Quando o senhor fazia essa palestra, eu ficava na primeira fila do banco, assistindo aos seus ensinamentos e resolvi vivenciar. Essas são as nossas vestes, né? São as nossas virtudes que muitas das vezes a gente rejeita, mas que é tão importante para nós, que isso vai nos edificar enquanto espíritos estamos em evolução, e que temos que, em dado momento, ter um programa muito delimitado para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? E aí que nós podemos democratizar o processo da vida, que Deus, da mesma forma que demonstrou para o povo judeu, que eles rejeitaram o convite. E aí
em um primeiro momento, você vê o que houve. Ele, ó, vai lá, convida outros, convida agora os gentios, que em dado momento era um povo assim separado, mas Deus, o Deus da fraternidade, é o Deus do amor, é o Deus que quer fazer uma fraternidade universal, que o mundo seja uma escola, um lugar de bênção, não um lugar de dor, não um lugar de ranger de dente, enquanto há um lugar, enquanto há umbral, enquanto há a situação de dor, significa que a gente tem que trabalhar para a nossa iluminação. A Terra tem uma predestinação, todos nós estamos predestinados à evolução, a alcançar a plenitude, né? É vencer o nosso egoísmo, sair da nossa esfera egóica, é romper com as nossas limitações, avançar um pouco mais. E outras vezes nós não fazemos essa análise profunda, como é que nós estamos pautando a vida, como é que nós estamos fazendo? Por isso que, em algumas situações, a dor campeia aqui, lá e acolá. É o ranger de dentes. Somos nós que ainda somos diferentes aos convites e atraímos dores, porque não perdoamos, porque nos rebelamos, porque somos espíritos rebeldes, porque pautamos a conduta ainda com maneira indiferente. E nós somos espírito que podemos fazer escolhas permanentemente. O benfeitor espiritual Emmanuel, numa excelente página, ele fala o seguinte: teus mais íntimos pensamentos são ímãs vigorosos, trazendo-te ao roteiro as forças que procura. Olha só que imagem interessante, ímãs vigorosos, né? Que a gente atrai as coisas. Nós somos assim, a lei da atratividade. Estamos atraindo as coisas que, na verdade, refletem. Se o seu coração for bom, todo o seu corpo irá refletir luz. É o que Jesus nos alerta, o que Jesus nos fala. Não te detenha na tristeza. Muitas das vezes, pelos embates da vida, nós nos colocamos naquela situação de tristeza, amargura, de lamúria, que isso vai nos angariar a desencanto, a tristeza. Não te confines na revolta, como o texto fala muito bem, que isso, em dado momento, vai levar às correntes da indisciplina. E continua o benfeitor quando fala: esquece todo o mal para que o bem te enobreça o caminho. Uma frase simples, uma frase que qualquer um pode falar, mas a vivência dela que é importante. Esquece todo o mal para que o bem te enobreça o caminho. Significa que a gente tem que ter um programa de melhoria e transformação. São os convites dessa festa, desse banquete que está ao nosso favor permanentemente. Não vides, talvez aqui é a frase mais interessante desse trechinho, não vides que o tempo infatigável dar-nos-á, hoje e sempre, o lugar que nos é próprio, porque a vida escolher-nos-á para a treva ou para a luz. Depende da nossa escolha, da nossa sintonia, segundo a nossa própria escolha. Então nós temos esse patrimônio, nós temos senso moral aí discernido para definir o que é bom e o que é ruim para nós. Hoje, quando a gente opta para o mal, é porque nós fazemos isso, é porque nós escolhemos isso. Mas você tem intuição, você pode se utilizar do seu bom senso e falar assim: se isso aqui está coerente, isso aqui está legal que eu estou fazendo, isso aqui vai agregar valor para mim, essa postura que eu estou tendo diante da vida, essa postura que eu estou tendo diante das pessoas, a maneira como eu estou administrando a minha vida está boa, está legal, essas decisões têm acarretado consequências boas ou ruins para mim, como é que eu estou usando esse patrimônio da vida, que é uma coisa tão bonita quando a gente for ver, o conserto, o trabalho de engenharia, o trabalho de beleza que Deus teve, o momento da criação da beleza, por isso que a música reflete isso, né? Ninguém explica a Deus, a beleza, a grandiosidade da criação, porque criou tudo isso para nós. Jonas Gênesis fala que nós somos herdeiros do universo. Esse universo foi criado para nós. Nós estamos assim envoltos numa corrente, um todo, né? E que a finalidade é para a gente atingir a perfeição, a plenitude do ser. E que nós, muitas das vezes, nos tornarmos, como ela fala, homem integral, homens integrais, homens
espíritos que estarão com uma relação muito próxima a Deus quando essas vestes, quando essas túnicas estiverem assim expandidas. Não ouvides que o tempo fatigado dar-nos-á hoje e sempre o lugar que nos é próprio, porque a vida escolher-nos-á para a treva ou para a luz, segundo a nossa própria escolha. Se ainda não dispõe de segurança a fim de sustentar a própria fé, acalma-te, trabalha, serve, espera e guarda a certeza de que Deus está vindo, que o amparo nunca nos falta. Por isso que a prece é um recurso assim infalível para que a gente faça essa reconexão, esse contato com Deus. Quando a gente expressa o nosso desejo, a nossa dor, o nosso pedido é ouvido pela espiritualidade. E através da prece do pedir, a gente pode louvar, a gente pode agradecer, a gente pode fazer com que a nossa postura, o nosso desejo atraia essas coisas boas para nós. Essa dor, essa rebeldia espiritual, que muitas das vezes, a nossa rebeldia que acarreta a dor, é visto como uma relação de um pai com relação a um filho. Quando os filhos são rebeldes, incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? Há pais que se culpam onde eu errei. Às vezes não errou, às vezes até errou, mas às vezes ele fez tudo. Se esforçou para pagar uma boa escola, se esforçou para dar uma boa orientação moral, se esforçou para levar a evangelização, teve um trabalho hercúleo, deixou de comprar as suas coisas para dar, e mesmo assim aquele espírito é rebelde. Aí, ó, a mensagem, a parábola é essa aí. O pai, às vezes, disponibiliza tudo, e os filhos rejeitam, são rebeldes. E Deus é Pai Todo-Poderoso, ele entende e compreende, ele só não força a barra. Mas, obviamente, que é um momento que a própria lei divina, a lei de Deus, fala assim, epa, peraí, chega. Por isso que ela atrai, por isso que a lei de causa e efeito, por isso que o ranger de dente, porque às vezes a própria dor, a própria limitação, vai ser um recurso para se recompor. A mensagem que fala, se os seus olhos são motivo de escândalo, é possível que nasça sem ele. Se sua mão for motivo de escândalo, é possível que fique sem ele. Que a reencarnação é isso. Proporciona nossas limitações, algumas limitações, para que a gente, em dado momento, freie as nossas paixões, diminua nossa impetuosidade, abaixa nossa ignorância, nossa rebeldia, nossa prepotência. Depois vamos dar todos os processos de amor e energia no trabalho de orientação educativa dos filhos. É justo que os responsáveis pelo Instituto Familiar, sem descontinuidade da dedicação do sacrifício, espere a manifestação da providência divina. Deus coloca Deus, ó Deus, está difícil. Me ajuda aí, me ampara. Espera a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através das dores e das provas grandiosas, de modo a semear-lhe o êxito no campo da compreensão do sentimento. Às vezes, esse é o recurso que a vida nos dá às nossas posturas, ao nosso comportamento de rebeldia. E ao longo das nossas vidas, nós temos sido esse comportamento rebelde. Ainda o texto, dando continuidade a essa ideia de que Deus está permanentemente nos conclamando, nos convidando, é uma página do benfeitor Emmanuel que nos acentua dessa forma. Muitos se marginalizaram nas trevas por desconhecer o caminho que já pode trilhar. A gente tem todos os recursos, a gente não utiliza, a gente fica indiferente aos convites. A gente até tem uma atitude agressiva diante das situações, por isso que a gente sofre muitas situações. Ontem, igualmente, tateavas, hoje conhece. Hoje a gente tem acesso. Reparte o pão da luz espirituosa que amelhaste, a fim de que os outros nutram dele, de modo a buscarem por eles próprios a riqueza das instruções que usufruem.
Não reprove aqueles que ainda não dispõem da força que precisa, que muitas das vezes nós estamos em um patamar ou está em outro, às vezes ou está em outro patamar e está mais abaixo. E a vida é feita de solidariedade, de troca. A vida nos proporciona isso. E esse Jesus ele foi tão interessante nessa passagem que ele fala assim: eu quero compartilhar o que eu tenho de melhor para vocês. Jesus, Deus, na sua sabedoria perfeita, ele quer compartilhar o que existe melhor para nós. Por isso que esse banquete é oferecido aos seus filhos, para que todos participem, não há exclusivismo na lei divina. Todos nós temos acesso, todos nós podemos usufruir disso permanentemente, irmãos. Que essa mensagem possa ter uma repercussão, uma finalidade em nossos corações, para que a gente possa avaliar como nós estamos recebendo os convites da vida, o convite de Deus, como nós estamos estabelecendo uma relação com o divino, como nós estamos trabalhando a nossa individualidade, como estamos trabalhando o nosso ser, que foi criado por amor, para ver com que esses convites não sejam, mais uma vez, em nossa existência, desprezados, que ao longo de eras, ao longo de séculos, nós temos nos comportado como espíritos rebeldes. E nós temos atraído para nós dor e ranger de dentes. Então, que nós possamos, que às vezes, entender que a dor, entender que o momento que nós passamos é uma resposta, muitas das vezes, às nossas atitudes. Que nós possamos, através da meditação mais apurada, com relação a essa passagem, fazer uma meditação profunda e perguntar: que tipo de convidado eu estou sendo? Qual a túnica que eu estou vestindo diariamente? Que assim seja.